Olá, que Deus te abençoe e receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma aula linda e maravilhosa, preparada para abençoar e edificar a sua vida. E hoje estaremos abrindo um trimestre incrível. Este trimestre nos conta e nos fala sobre uma preciosa lição que certamente você e sua família serão extremamente edificados. O segundo trimestre de 2020 começa com um tema maravilhoso: Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Esta revista já está disponível certamente em todo o Brasil e você pode adquirir a sua ou também ser distribuído na região onde você está, também ter a sua em suas mãos. Eu prometo a você que durante todo este período nós estaremos lutando juntos para edificar a sua vida e a sua família. Na companhia dos homens de Deus que fazem esta mesa ser cada vez mais brilhante, é o pastor Manuel Luiz Prates, apresentador do Foco na Lição e também um professor exímio aqui de uma das nossas igrejas no Rio de Janeiro. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Manuel Luiz Prates. Seja bem-vindo ao programa Betel Dominical. Muito obrigado, pastor Paulo, por suas palavras carinhosas. Muito obrigado a você que esteve conosco nessas duas últimas aulas, finalizando o primeiro trimestre e agora iniciando o segundo trimestre. Muito obrigado, pastor Paulo. Uma honra estar aqui com o senhor e com o pastor Marcos. Vai valer a pena essa aula, sem dúvida. Demais, muito. Também com o nosso amigo, professor, na verdade, o pastor Marcos Santana é uma das pessoas que a gente tem encontrado aqui conosco, que tem somado demais. Pastor Marcos Santana é professor, pastor, comentarista, teólogo, e abrilhanta muito com suas explanações, os seus comentários. Bem-vindo a mais uma aula, na verdade, a estreia desta revista maravilhosa, falando sobre Salmos, e vai valer muito a pena esse trimestre, sem dúvidas. Muito obrigado, pastor Paulo Ricardo. Uma alegria poder estar mais uma vez participando desse momento. É uma honra também estar junto aqui com o pastor Luiz Prates. E eu espero que possa contribuir para a edificação de vidas e a glória de Deus. Para darmos início, vamos então à palavra do comentarista, ponderando alguns pontos extremamente importantes. Pastor Adriel Gonçalves, do Nascimento. Pastor Manuel Luiz Prates, por favor, apresente a palavra do comentarista. Quem é o comentarista, para que todas as pessoas iniciem o trimestre sabendo da onde procede esta fonte de conhecimento. Muito bem. Uma revista nova, linda, maravilhosa, né? Esse trimestre nós teremos a alegria de estudar o livro de Salmos, né? O livro de Salmos é um livro extraordinário que muito contribui, pastor Paulo, pastor Marcos Santana e você que nos assiste, para uma vida de adoração e oração do cristão. Quantos de nós, eu, você, nós aqui, já não fizemos uso deste livro maravilhoso, quer seja no momento de alegria, de dor, de aflição? Quantos de nós? Então, eu posso assegurar a você que o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, eu vou até ler aqui a ficha dele, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Uberlândia, Minas Gerais, bacharel em teologia, advogado tributarista, pós-graduado em direito tributário e planejamento tributário, e mais uma série de qualificações que esse homem de Deus tem. Ele preparou para nós 3 lições, pastor Paulo, pastor Marcos, fantásticas. Por exemplo, algumas. Salmos, um guia devocional para o cristão. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. A confiança em tempo de aflição. O senhor destaca algum, pastor Marcos Santana? Eu acho muito importante celebrando a palavra de Deus. E o senhor, pastor Paulo? Um chamado ao arrependimento, confiança em tempo de aflição e também
apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Na verdade, tudo isso tem uma particularidade no livro de Salmos. É verdade. E nós queremos agradecê-los por vossa oração. A oração de vocês é que tem mantido a gente aqui nesse tempo tão difícil, tanta crise, mas nós estamos aqui alegres, felizes, defendendo a nossa gloriosa escola bíblica dominical, né? A maior e melhor escola do mundo. Então agradeço as suas orações, deu para sentir o que vem por aí. Querendo Deus, nós vamos estar trabalhando mais vezes aqui, trazendo o que Deus revelar para nós através do estudo dessa lição tão fantástica desse segundo trimestre. Exatamente. Eu peço a você que, se possível, compartilhe nas suas redes sociais este nosso vídeo. Você que estiver por uma dessas plataformas informada abaixo, onde nós estamos transmitindo aqui este conteúdo, você possa replicar isso. Se você não nos segue no YouTube, por favor, vá lá, se inscreva no YouTube e garanta também você a participação de estar conosco sempre que publicarmos um novo vídeo. Por isso, coloque lá no sininho para que você seja sinalizado sobre esses novos vídeos. Vamos então à primeira aula. Antes, eu gostaria, a primeira lição, vamos apresentar esta nova revista que está num formato diferente. Para os professores e para alguns alunos vai ser formidável em virtude da dificuldade de leitura que muitas pessoas têm. É uma letra um pouco maior, mais expressiva, na verdade. Nós temos uma revista, a do senhor é a menor. Pastor Marcos Santana tem já a revista menor. Dá uma olhada, gente. Esse daqui é um exímio professor. Já está gasta essa revista. Mas é maravilhosa. E aqui você pode também adquirir neste tamanho. Vamos à primeira lição, dia 5 de abril de 2020. Vamos falar sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. Nossa recomendação a você é que, se você estiver com a revista em mãos, ou até mesmo aqui na tela, vai aparecer este QR Code, onde você pode fazer exatamente a leitura com o seu aparelho celular e vai direto para as pré-aulas. Todas as 13 aulas estão já gravadas aqui e preparadas para te dar um subsídio. O que tem no foco da missão? Tem muito conteúdo que às vezes não tem na revista que a gente traz. São conteúdos sugestivos, conteúdos que trazem aprimoramento e colaboram para o melhor entendimento desta lição. Então eu peço a você, por favor, neste QR Code que aparece na tela, ou se você estiver com a revista, depois desta aula, por favor, coloque ou escaneie, e assim todas as lições nós já temos as pré-aulas designadas. Vamos então para a lição. E antes de entrarmos na lição, é bom nós orarmos e apresentarmos ao Senhor todas as pessoas, lembrando que o motivo da oração desta semana é que nós possamos compreender corretamente a palavra de Deus. Então vamos orar por essa situação em todas as nações, pelas famílias, pelas lideranças constituídas por Deus, tanto as eclesiásticas quanto as autoridades ou governamentais, para que o Senhor Deus dê sabedoria neste tempo. Mas vamos orar para que possamos compreender de Deus como a sua palavra deve ser entendida. Vamos neste momento com a sua família, onde você estiver, se você puder, pegue na mão de quem estiver ao seu lado, dos seus parentes, da sua família, para que possamos orar e apresentarmos ao Senhor nesse instante todas essas vidas e todas essas pessoas. Pastor Marcos Santana. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós elevamos a Ti a nossa voz e Te damos graças por podermos estar reunidos em torno da Tua palavra, desvendo os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua palavra. Pedimos em favor da humanidade, das nações, do Brasil. Envia o Teu socorro, entra com providência e continue abençoando a Tua igreja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Texto áureo. Pastor Manuel Luiz Prates, por favor, faça a leitura
Está no Salmo 98, versículo 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e voz do canto. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Aqui está um ponto principal, já nos relatando como a oração e a adoração, através do livro de Salmos, contribui para uma vida mais intensa do discípulo de Cristo. É verdade. A expressão que nós encontramos no título, um guia devocional, é muito importante nós aproveitarmos para refletirmos sobre devoção cristã. O que vem a ser a devoção cristã? Aponta para uma prática diária que inclui leitura bíblica, oração, louvor. Na verdade, é como se fosse um verdadeiro exercício espiritual, que contribui no desenvolvimento espiritual do discípulo de Cristo, que é, na verdade, fundamental na vida de qualquer discípulo de Cristo, que haja crescimento, que haja desenvolvimento. E a prática devocional, ela tem um papel fundamental para esse crescimento e esse desenvolvimento. E a lição desse trimestre, que vai tratar do livro de Salmos, vai nos mostrar que nós temos no livro de Salmos um excelente guia para o nosso devocional. Nós podemos usar os salmos para orar, podemos usar os salmos para louvar a Deus, e nós podemos agora lembrar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele também fez uso dos salmos. Eu vou deixar para a nossa reflexão, se você puder, anote esses textos que eu estarei citando e posteriormente esteja estudando eles. Segura aí para que essa pessoa do outro lado não perca absolutamente nada. Vamos dar um tempo dessa pessoa pegar a caneta agora e um papel na mão para que você possa, junto com a Bíblia e junto com a revista, nos acompanhar também. O pastor Marcos Santana já volta falando sobre isso, mas o objetivo da lição atinge 3 pontos. Nós vamos chegar lá, que é apresentar uma visão panorâmica do livro dos Salmos e também mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. E estes termos específicos eu já consultei o mestre desta mesa, né? Porque são alguns termos em que estão presentes nas Sagradas Escrituras que muitas pessoas às vezes não sabem ou passa batido e não sabem a importância dessas terminologias. O texto de referência está baseado por onde? Salmo 42, versículo 1, Salmo 44, 1 e Salmo 45, 1. Esses são os salmos dos textos de referência. Há leituras complementares onde você pode fazer juntamente com a sua família os devocionais diários, que a gente vai voltar agora nesse assunto importante. Temos hinos sugeridos e o esboço da lição é tratado em 3 pontos. O primeiro, pastor Manuel Luiz Prates. Título, divisão do livro e autores. O segundo, pastor Manuel Luiz Prates. Principais características do livro. E o terceiro, esclarecimento de algumas expressões. Nós vamos nos basear por isso. Então, voltando à importância do devocional, porque a introdução nos diz exatamente isso, muitos de nós recorremos na nossa vida cristã, em algum momento, seja um momento de alegria, seja um momento de tristeza, seja um momento de angústia que passamos, nós recorremos ao livro dos Salmos e buscamos no livro dos Salmos uma explicação para este momento. Então nós encontramos sempre, tanto na angústia quanto na alegria, os ensinamentos. Por isso que se tornam essenciais esse devocional com o livro dos Salmos. E aí eu peço para o senhor retomar essa parte importantíssima que já estava enchendo a nossa boca. Já estou com a caneta na mão. Amém.
O pastor Paulo Ricardo enfatizou o uso dos salmos em diferentes momentos da nossa vida. Alegria, tristeza, angústia, vitória. E talvez por isso alguém escreveu sugerindo que é o livro que mais atrai as pessoas. É considerado o livro que retrata a parte mais íntima do Antigo Testamento, por revelar a mente e o coração das pessoas que criam em Deus, esperavam em Deus, tinham experiências com Deus, pessoas que estavam sempre buscando ao Senhor. Por isso é importante a utilização desse livro no nosso devocional. E como nós estávamos dizendo antes, o próprio Jesus se utilizou do livro de Salmos. Por favor, anote essas referências bíblicas para ler posteriormente. Mateus, capítulo 26, versículo 30, nós vemos o registro de Jesus e os seus discípulos cantando um hino. A grande maioria dos comentaristas creem que esse hino que foi cantado está entre os Salmos 113 a 118, que era normalmente cantado na época da Páscoa pelos judeus. Outra referência, Mateus, capítulo 27, versículo 46. São palavras que Jesus citou que estão no Salmo 22, verso 1. Outra referência, Lucas, capítulo 23, versículo 46. São palavras citadas por Jesus que estão no Salmo 31, verso 5. Então é só para nós vermos como é importante nós usarmos o livro de Salmos em nosso dia a dia. A vida devocional é uma das colunas da vida cristã, porque é justamente para cultivar o nosso relacionamento diário com o Senhor. Mas para cultivarmos esse relacionamento, nós precisamos de alguma referência, de algum guia. E aí entra a importância fundamental da palavra de Deus. E nas Escrituras, nesse trimestre, nós vamos enfatizar o livro de Salmos. Notem uma coisa interessante que eu extraí de um texto. Nós encontramos nos Salmos uma verdadeira escola de oração. Porque o livro de Salmos, ele nos ensina como orar, quando orar e pelo que orar. E quando o assunto é oração, isso é algo muito que deve estar presente na nossa vida devocional. Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus vai falar sobre esse exercício espiritual que é a vida devocional do discípulo de Cristo. Eu vou pedir, por favor, se for possível, pastor Prati, fazer a leitura desse versículo e notemos o que Jesus disse. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Notemos que Jesus está falando sobre a oração, mas depois eu sugiro que cada aluno da EBD leia Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18. Jesus vai enfatizar 3 práticas: a esmola, a oração e o jejum. E note que nessas 3 práticas a ênfase recai na questão do secreto, a importância do que nós fazemos em segredo. Eu li um artigo de um site norte-americano que eu achei tremendo essa frase. A vida secreta de oração é um valioso auxílio contra a vida secreta de pecado.
Então, para esse exercício espiritual, para que esse exercício espiritual seja de acordo com a vontade de Deus, nós dependemos da palavra de Deus, do Espírito Santo e de atitudes. Requer da nossa parte atitude, consciência, determinação para investirmos na nossa vida devocional. Compreendendo, então, a importância do devocional, nós precisamos nos prender como entender o título, a divisão do livro e autores dos salmos ou de salmos. Vamos partir, então, pelo ponto de partida que nós temos sinalizado. O louvor faz parte da vida do cristão. Agora, entender no livro de Salmos como se dá os autores, a divisão do livro e também o título em que se refere todos estes salmos, faz-nos compreender muito mais a importância e como fazer e realizar o devocional para as nossas vidas. Então vamos compreender aqui, porque neste tópico, pastor Luiz Prates, nós avaliaremos o título, a divisão e os prováveis autores de salmos. Quem nunca ouviu o Salmo 23? O mais importante que todos sabem, não importa uma religião, nas traseiras dos caminhões, sempre tem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre tem um texto bíblico na porta de alguma pessoa, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sempre tem alguém que diz aquele salmo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, na verdade, o livro de Salmos está presente na vida do cristão. Entender a divisão, como foi constituído, cabe então a nós explicarmos, porque faz toda a diferença. É verdade. A começar pelo título, é importante porque a nossa lição vai destacar que podemos traduzir esse termo hebraico, Terrilim, que até foi citado no foco da lição pelo pastor Prates, né, o livro dos louvores. Mas o tópico 1.1 nos chama a atenção que é mais do que cantar. Na verdade, o livro de Salmos, mais do que um inário, mais do que cantar, como vai ser pontuado aqui, é um verdadeiro auxílio à memória, até porque na época não tinha os recursos que nós temos hoje em abundância. Então era muito importante a memorização dos feitos do Senhor e da palavra do Senhor. Então os hinos são verdadeiro auxílio para memorizar. Ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Passou-se muitos anos, mas eles estavam expressando o louvor e a adoração do que o Senhor tinha constituído por longos tempos. Está no Salmo também. O livro de Salmos nos mostra que Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos com os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Salmo 126. Na verdade, é impossível o cristão não se basear a sua vida diária através do livro de Salmos. E esses cânticos, como são cânticos que nós encontramos na palavra de Deus, então nós cremos que o registro destes foi inspirado pelo Espírito Santo. Então vale a pena nós utilizarmos como auxílio a nossa memória dos feitos do Senhor, da palavra do Senhor. Também é um auxílio para expressar sentimentos e emoções. Isso é muito interessante, pastor Prates, pastor Paulo Ricardo, que muitas das vezes nós já vimos pessoas, servos de Deus, que às vezes têm dificuldade de expressar para Deus quando está triste,
quando está em dúvida, quando tem questionamentos, tem dificuldade de expressar para Deus o que está sentindo. Como se fosse possível esconder de Deus o que eu estou pensando. Como se fosse possível eu esconder de Deus o que eu estou sentindo. O livro de Salmos é um excelente auxílio para a gente lidar com nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossos questionamentos e, ao mesmo tempo, o fato de eu ser um servo de Deus. O livro de Salmos nos diz o seguinte: você é um servo de Deus, você é filho de Deus, você é discípulo de Cristo. No teu secreto, no teu quarto, você não precisa esconder, tentar esconder de Deus quando está triste, quando está com raiva, quando está em dúvida. Não precisa tentar esconder. Salmos nos mostra e nos auxilia nesses momentos em que a gente pode se derramar na presença do Senhor, porque assim aconteceu com os salmistas. A gente encontra salmos dizendo: até quando, Senhor? Outro salmo diz: apressa-te, Senhor. Outro salmo diz que eu estou com medo. Outro salmo vai dizer: eu sou grato, eu louvo, bendize eu a minha alma exalto. ao Senhor. O Salmo 51 revela a inteireza de coração que um salmista descreve, dizendo: cria em mim, ó Senhor Deus, um espírito reto, aplana o caminho, faça-me voltar a ter a alegria da salvação. Salmo 51 é muito profundo, livro de Salmos. E a gente entende aquilo que diz no subsídio da nossa lição. Os escritores Esdras Bento e também Reginaldo Leandro apontam algumas características ou propósitos do livro de Salmos. Que primeiro é revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos que houveram, e esses acontecimentos libertação de cativeiros, esses acontecimentos feitos ordinários pelo Senhor. Por exemplo, quando ele diz: o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa fortaleza, o nosso escudo. Então isso participava daquilo que era corriqueiro, normal entre o povo de Israel. Guerras, lutas, adversidades, perseguições, e também divulgar profecias messiânicas cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. Isso tem o Salmo de número 22, temos outros salmos também que revelam a característica daquilo que o Messias, Cristo, passou na terra também. E convidar, como terceiro ponto do propósito, os seus títulos convidar outros povos a se unirem aos filhos da promessa, a fim de juntos prestarem o culto ao Senhor. E eu relatei aqui o Salmo de número 126. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós exclamávamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ou seja, esta oportunidade que Deus dá, as nações pediam no Salmo de número 139, se não me falha a memória, quando penduravam as suas harpas no salgueiro, no momento do seu cativeiro, vai dizer exatamente que as pessoas pediam que eles cantassem, mas eles diziam: como nós vamos cantar se não estamos na nossa nação? Então, propriamente, vemos uma participação de Deus, incluindo também outras nações, ou seja, os gentios, e se aproximando. O Salmo é universal. O livro de Salmos torna-se um contexto universal, e a gente entende que os títulos são importantes e corriqueiros à vida do cristão também. Eu acredito que, concernente ao título, Amém, já está muito bem esclarecido. Entretanto, os Salmos têm divisão do livro, e essa divisão eu gostaria que o pastor Marcos Santana pudesse nos explicar e explanar a divisão, porque é muito importante que saibamos como se divide o livro de Salmos, para que a gente possa compreender melhor a formatação deste livro,
e a beleza que existe em cada um desses salmos. Pastor Marcos Santana. É comum, como diz o texto da nossa lição, considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros. Gostaria de pontuar aqui que não há consenso entre os comentaristas e os escritores quanto ao momento em que se deu essa divisão. Ou seja, são 5 livros dentro do livro de Salmos, aonde começam respectivamente com Salmo 1, é um livro, até o Salmo 41. Depois o Salmo 42 é outro livro, vai até o Salmo 72. Depois o Salmo 73 é o terceiro livro, vai até o Salmo 89. Salmo 90 é um outro livro, vai até o Salmo 106. E o Salmo 107, que é o quinto livro, que vai até o Salmo 150. Os comentaristas, eles dizem que essas 5 divisões do livro de Salmos correspondem ao Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É interessante notar que o encerramento de cada livro encerra com uma doxologia, ou seja, com uma expressão de louvor a Deus. Vale a pena cada aluno verificar isso na sua Bíblia. Verifique como encerra o Salmo 41. Verifique como encerra o Salmo 72. Verifique como encerra o Salmo 89. E o último livro, que inicia com o Salmo 107, é o Salmo 150, que é a grande expressão de louvor do livro de Salmos. E é interessante notar que o livro de Salmos começa com uma meditação, a importância da meditação na palavra de Deus. E encerra com uma exortação para que todos louvem a Deus. Então olha que interessante. O livro de Salmos começa com a relevância da palavra e encerra com uma exortação a louvarmos a Deus. Então poderíamos resumir essa divisão dos livros como a demonstração de que é importante e relevante que a vida do discípulo de Cristo seja pautada na palavra de Deus e no louvor. O nosso subsídio ele vai dizer assim: essa divisão em 5 partes pode ter tido a intenção de ser um eco ou um tributo aos 5 livros do Pentateuco, a base da revelação do Antigo Testamento. Pastor Paulo, pastor Prati, um escritor disse uma coisa interessante. Enquanto o Pentateuco é Deus falando para nós, o livro de Salmos é o povo de Deus falando para Deus. Interessante, né? Excelente, pastor Marcos Santana. E agora vamos compreender, já tivemos a compreensão do título, da divisão do livro e também agora vamos compreender os autores. São muitos autores, o senhor tem alguns de cor, que os nomes são difíceis, eu sei que muitas pessoas não vão colocar o nome dos filhos de Gedutum ou Etan até que daria, né? Eu já vi alguém com esse nome. Mas eu gostaria de saber... Olha, o meu irmão, o pastor Zé Cláudio, nasceu, o netinho dele agora, o nome foi colocado de Asaf. Asaf. Parabéns, Asaf, filho do Gustavo. Aí, Asaf. Olha aí, Asaf é um nome comum, muitas orquestras um dos que escreveu os utiliza salmos, né? também. Vamos lá então para os autores. E eu ressalto aqui o primeiro, para que eu tenha minha participação, que é Davi. Foi um salmista. Que mais escreveu, né? Agora é interessante isso, porque é muito comum a gente às vezes ouvir uma expressão, os salmos de Davi. Como que estivesse colocando todos os salmos na autoria de Davi. É evidente que muitas das vezes isso pode acontecer porque
uma grande parte dos salmos, a sua autoria é atribuída a Davi. Agora, também é importante a gente pontuar, né, e cada professor pontuar na sua aula, é um comentário que eu extraí do comentário de Moody, porque lá vai dizer assim: a identificação do autor, da autoria do salmo, nem sempre é 100%. Eu achei interessante isso, porque muitas das vezes a expressão Salmo de Davi, por causa da língua hebraica, muitas das vezes pode ser Salmo a Davi, ou estilo de Davi, ou por Davi. Por exemplo, na nossa Bíblia, que nós utilizamos, é comum a gente identificar cerca de 73 salmos como de autoria de Davi. Mas, em compensação, a Septuaginta, aquela tradução que foi feita antes de Cristo, do hebraico para o grego das Escrituras Sagradas, ela acrescenta o nome de Davi a mais 15 salmos. Salmo de Davi é o cantor mor. Então, pela Septuaginta, além dos 73, tem mais 15. É só uma observação, no sentido de que não foi só Davi que escreveu, muitos outros escreveram. Agora, eu pontuo agora o último parágrafo do tópico 1.3. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Glória a Deus pelas vidas que o Espírito Santo usou para nos trazer os salmos. É isto. Agora vamos para um quadro excepcional, que é o Pergunte ao Professor. Se você tem algumas dúvidas referente ao estudo da próxima lição, eu convido você a nos enviar neste canal abaixo que está aparecendo na tela. Você envia a sua dúvida referente à aula para que nós possamos, assim, até provavelmente uma semana, você possa nos enviar nessa semana, logo no início, para que a gente possa também tirarmos as suas dúvidas. Mas vamos, neste exato momento, ao Pergunte ao Professor. Só um minutinho, deixa eu contar um segredo, isso aqui não estava combinado não, hein? Isso daqui, ó, Deus deu ao pastor Paulo agora, quando a gente reuniu aqui, fomos fazer a oração entre nós, antes de começar a gravação, e aqui no bate-papo surgiu essa ideia. Parabéns, pastor Paulo Ricardo, eu achei fantástico, acho que isso vai trazer, algo novo, vai ser importante, acho que vai ser muito legal. Pode trazer aí. Não pode. Tem álcool gel ali. Vamos lá, pastor Paulo. Vamos então ao quadro Pergunte ao Professor. E qual é a pergunta? Professor, minha pergunta é: o que é doxologia? Pastor Marcos Santana, que palavra complexa, né, de ser dita, mas também é fácil de ser expressada por alguém que já tem um entendimento, né? Por favor, nos explique. Mas é uma ótima pergunta, até porque consta na nossa lição a expressão doxologia. Nós vamos encontrar aqui no subsídio do tópico 1.2. Doxologia é a junção de dois termos. Doxa, que significa louvor, e logia, palavra. Então, seria uma palavra de louvor, ou seja, algo dito que expressa louvor. Doxologia. É isso mesmo. Muito importante você mandar também a sua pergunta e nós certamente vamos extraí-la durante toda a aula. Obrigado aí por sua pergunta, contribuiu demais, hein? Show! Deus te abençoe. Agora vamos para avançando. Antes, nós ensinamos que... Nesse primeiro tópico, pastor Paulo Ricardo, nós ensinamos que o livro de Salmos ensina, alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus. Aprendemos também que costuma-se dividi-lo em 5 livros.
e que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Deus abençoe. Vamos ao tópico de número 2, falando sobre as principais características do livro de Salmos. O livro de Salmos ele é classificado como uma literatura poética hebraica e com conteúdos caracterizados por algumas expressões que tratam emoções, ritmos, linguagens metafóricas, como comentou Esdras Bento, e eu faço aqui a ressalva. O que não significa que são textos e fruto de imaginação humana, mas sim são escritores divinamente inspirados por Deus que fizeram o uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. De fato, o livro de Salmos é uma obra poética de alto nível. Quando nós observamos algumas expressões contidas há milhares de anos, nós vemos que precisa, se fosse naquela época um psicólogo, um profissional ou um cientista, poderia avaliar que o ser humano estava no ápice de manifestações e expressões de sentimentos. E é o mais puro sentimento da criatura para o Criador. Esse que é o ponto mais lindo. Então vamos entender como é o ponto 1.1, 2.1, perdão, para que a gente possa compreender o que de fato é poesia hebraica. Como o pastor Prates leu o resumo do tópico 1, olha a riqueza da palavra de Deus. Para ensinar, alertar e trazer à nossa memória os feitos e o agir de Deus, o Espírito Santo, ele usa diferentes pessoas em diferentes momentos e contextos e diferentes estilos literários, inclusive a poesia. Então nós vemos a riqueza da palavra de Deus e como Deus ele se comunica conosco de maneira que nós possamos entender, compreender, como Deus nos atrai também por intermédio de diferentes recursos estilísticos. A poesia hebraica, eu acho interessante esse texto que nós encontramos aqui na nossa lição, extraído da Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Ou seja, é uma característica da poesia hebraica, diferente da nossa. Nós estamos muito acostumados com rima de palavras, né? Na verdade, a gente sempre espera o conjunto casando com a expressão fonética, o som, na verdade, fazendo essas emendas, né? Entretanto, na hebraico, o que o senhor deixa claro e eu entendo, para que possamos deixar muito mais esclarecido aos nossos queridos alunos, é que é mais do que uma expressão de ritmos, mas são ideias de pensamentos, de sentimentos. E aqui que está a beleza e a riqueza quando a gente fala da poesia hebraica e o quanto ela representa para o mundo. Ela mudou um contexto de pensamentos e expressões de ritmos e poesias em todo o mundo, se a gente for compreender isso. E vale a pena nós, estudando a lição, depois, os irmãos, por favor, não deixem de ler outros textos bíblicos que trazem poesia, não apenas Salmos. Nós temos aqui Êxodo, capítulo 15, que é o Cântico de Moisés, Deuteronômio, capítulo 32, Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao 31. Então, são também poesias. Agora, gostaria aqui de trazer um comentário de Derek, um comentário sobre a característica da poesia hebraica. A característica fundamental destas
poesias não era suas formas ou seus ritmos externos, mas sim seu modo de combinar ou ecoar um pensamento com o outro. Interessante como a poesia hebraica ela foca mais a rima de pensamentos e ideias. É riquíssimo. Isso é importante. Vamos então ao ponto 2.2, que nos relata sobre o acrósticos. Que palavra, hein? Os Salmos também, ele contém alguns poemas, e esses poemas, que são denominados poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam a palavra, ou seguem uma sequência alfabética. Como é que seria, em detalhes, isso? Eu inicio sugerindo que cada pessoa que está nos assistindo, por favor, localize na sua Bíblia o Salmo 119, que talvez seja o texto bíblico que melhor ilustre o que a gente vai falar agora sobre essa característica da poesia hebraica, acróstico. Esse é o menor salmo da Bíblia, não é? É o maior em quantidade de... Localizou o Salmo 119? Vamos fazer a leitura total, pastor? Não vai dar tempo. Notem, cada linha ou um grupo de linhas, isso é acróstico, começa com letras sucessivas do alfabeto hebraico. Então, no Salmo 119, cada linha em um grupo de 8 linhas, e aí nós podemos conferir, conferir no Salmo 119, cada divisão tem 8 versículos, não é isso, pastor Prati? Exatamente. 8, 6, 7, 8. São 20, 16, são 20, 24, são 22 32, divisões de 8 40. linhas. Ou Incrível. seja, cada linha em um grupo de 8 linhas Representa uma inicia letra. com a mesma letra. Então, Ou na seja, verdade, quando nós vemos aqui Aleph, Bet, Gimel, Dalet, seria exatamente as expressões do alfabeto? 22 letras do alfabeto hebraico. E, na verdade, nós compreendemos isso facilmente aqui, graças à explanação desta lição e do tópico 2.2. Agora, a pergunta para a pessoa que está do outro lado: o que é que isso acrescenta no estudo do livro de Salmos e, mais especificamente, puxando por esses assuntos que são acrósticos? Eu destaco o parágrafo do texto do tópico 2.2 que diz assim: trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo. E além da contribuição para a memorização, eu destacaria mais uma contribuição. É uma forma literária que expressa a intensidade da devoção do salmista pela palavra de Deus. Então, a leitura do Salmo 119, com a utilização desse recurso, nos ajuda na memorização, estimula a memorização e, ao mesmo tempo, desperta em nós a importância de termos uma devoção intensa pela palavra de Deus. Eu destaco aqui a ideia da completude citada, que é expressa com a utilização de letras. E essas letras pertencentes ao alfabeto pode estar presente também em Apocalipse 22:13, que nos fala que eu sou o alfa, o início, e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É uma expressão também acróstica, o correto? Isso revela ele ser o primeiro e o último também, o alfa e o ômega. Vamos agora à expressão que é conhecida em nosso meio, principalmente no seio de músicos, né? No seio musical, que são refrão. Existem refrões, de fato, no livro dos Salmos. Quando nós olhamos a expressão de Salmos, nós vemos cânticos
e todos os cânticos existe sim refrão. Vamos explicar essas características no ponto 2.3 para que possamos esclarecer aos nossos queridos alunos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. E aí o texto da lição vai trazer como exemplo o Salmo de número 107, onde vai apresentar dois versos que se repetem ao longo do Salmo. Um vai tratar de clamor ao Senhor e o outro vai tratar de louvor ao Senhor. Como diz aqui o texto, no primeiro refrão percebemos claramente o grito por socorro e no segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Olha que lição maravilhosa, né? Na vida do cristão existe momentos de clamor, mas na vida do cristão também existe momentos de louvor. Então, a contribuição do refrão é reforçar o tema daquele hino, o tema daquele ensinamento, e também a compreensão da mensagem apresentada. É como se fosse um resumo da mensagem apresentada naquele texto. Outro exemplo de refrão a gente encontra na harpa cristã, né? São vários hinos que a gente canta, tem lá as estrofes e depois canta de novo o refrão. É como se fosse um refrão também, né? Exatamente. E o paralelismo que diz aqui no subsídio nosso. Isso, é uma outra característica do livro de Salmos. É interessante o paralelismo. Aqui na nossa lição diz: consiste em repetir a mesma ideia em dois versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Como no texto da lição não traz um exemplo, eu gostaria de deixar aqui para todos os nossos irmãos. Pastor Prates, por favor, é possível ler o Salmo 49, verso 1, que é um exemplo de paralelismo. Repetir a mesma ideia, no caso aqui não é em dois versos, é no mesmo verso, sendo que de uma forma diferente. Salmo 49, 1. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Ouvi isto, todos os povos, inclinai os ouvidos. É a mesma ideia com expressões diferentes. Salmo 103, verso 10. É um outro exemplo. 103, 10. Vamos aqui ao 103, 10. Diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. A mesma ideia com palavras diferentes. Agora, o paralelismo pode também se apresentar em contraste. Aí a gente já vai ver no Salmo 1, verso 6. No mesmo verso, o salmista apresenta um contraste. Salmo 1, 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o contraste. Eu gostaria de deixar para a reflexão dos estudantes da EBD 3 contribuições que o paralelismo pode nos fornecer. 1. Enriquece o conteúdo. 2. Amplia o entendimento. E 3. Reforça a mensagem. Que o Espírito Santo continue nos ajudando. Antes de irmos para o Ensinei que, vamos então, neste instante, ouvir o que os nossos queridos alunos têm de dúvidas sobre este assunto. Qual é a pergunta ao professor? Professor, qual é a diferença da poesia hebraica para a poesia ocidental? Pastor Paulo Ricardo, a poesia hebraica e a poesia ocidental realmente têm as suas diferenças, mas por ora é importante destacar que a poesia ocidental, que é mais comum no nosso contexto, enfatiza mais a rima de palavras. Isso a gente encontra muito, inclusive, nos hinos da harpa cristã.
Já a poesia hebraica valoriza mais a rima de pensamentos e ideias. Olha, excelente bem. você que está nos assistindo e pôde estar conosco neste tópico 2. Nós podemos aprender e ensinar que Muita coisa! Mas a gente destaca aqui que os escritores dos Salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos, porque para ficar mais fácil a transmissão da sua mensagem. Foi isso que nós aprendemos. Vamos então para o tópico 3 para encerrarmos esta lição maravilhosa e vamos trazer agora no tópico 3 alguns esclarecimentos de algumas expressões presentes no cotidiano, quando nós pegamos a Bíblia e até mesmo em alguns textos dos Salmos ou de Salmos, nós encontramos a palavra sela, né? Entre outras mais, mictão, e tem uma que parece japonesa, mas não é, né? Essa expressão. Neste tópico nós vamos destacar alguns prováveis significados de alguns termos, gedutum, masquio e degraus. E é importante destacar a vocês que não há um único entendimento sobre estes significados e que, havendo constante debate sobre o tema, chegam a um consenso de uma forma mais equilibrada e por isso nós vamos destacar. O tópico 3.1 vai nos ressaltar algumas palavras. O senhor se arrisca a fazer essa leitura? Deixa o mestre. A nossa lição vai começar com o seguinte parágrafo do tópico 3.1. São termos considerados técnicos da área musical encontrados em vários salmos. Quero destacar a princípio a importância da revista Betel Dominical está disponibilizando esse conteúdo para os estudantes e amantes da Palavra de Deus. Apesar de não ter consenso entre os comentaristas sobre o significado desses termos, mas a Betel se preocupou em apresentar a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical um resumo sobre algumas explicações a respeito desse termo. E também nós vamos apresentar aqui propostas de contribuições que esses termos podem trazer à nossa mente em relação ao estudo da Palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, é importante pontuar: nem todas as versões da Bíblia que estão disponíveis para nós hoje apresentam esses termos. Inclusive, a lição vai tratar disso. Por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Revista e Atualizada, omitem esses termos. Já a versão King James traz termos já traduzidos. Então, é importante isso. Mas na nossa versão, que é mais utilizada pelas Assembleias de Deus, que é a Revista e Corrigida, nós ainda encontramos esses termos. Então, outro detalhe importante: não há consenso sobre o real significado de cada um desses termos. Então, a lição ela vai trazer aqui como se fosse aquele entendimento mais comum entre os comentaristas. Por exemplo, o termo selá, a Septuaginta considera como uma pausa, como um interlúdio musical. Higaion pode se referir à meditação. E mictão pode estar se referindo ou a uma oração silenciosa ou a um texto gravado e permanente. Exemplo aqui, pastor, se o senhor me permite. Eu abri aqui a Bíblia, nós estamos com a Bíblia do culto, é a leitura estabelecida e padronizada por todos nós. Se você quiser acompanhar, o Salmo de número 46, 47, 48 e 49,
e assim sucessivamente 50, esta parte do livro de Salmos, ela revela grande parte do sela, né? Que a gente selar, que a gente estamos abordando aqui, que seria uma pausa, correto? Dentro da compreensão e visão geral. Então nós vemos aqui na página 708 do Antigo Testamento, dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na angústia pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sela. Aí é uma pausa que se estabelece fazendo conexão. Você verá em todos estes salmos essas expressões presentes que muitas pessoas não compreendem, mas aqui a gente pode, através da palavra muito bendita pelo Senhor, termos uma leve compreensão de como a maior parte da sociedade e os estudiosos da Bíblia compreendem essas expressões. Vale a pena. E aí a gente pode apresentar a seguinte questão. Ok, pastor, eu estou vendo o significado dessas expressões, mas em termos práticos, como que isso pode contribuir para o meu crescimento espiritual e a minha relação com a palavra? Então, a lição está propondo no subsídio algumas lições que nós podemos extrair a partir deste significado que é mais comum apresentado pelos comentaristas sobre essas expressões. Ou seja, pausa, meditação, oração silenciosa, texto gravado ou permanente. O que nós podemos extrair desses significados para a nossa relação com a palavra? Nós propomos pausa. Nesses tempos tão corridos, tão agitados, nós somos a geração do sem tempo. Quem sabe, aproveitando esse termo que a gente encontra em alguns salmos, a gente não pode trazer à nossa memória um exercício de pensamento assim: eu preciso me relacionar com a palavra de Deus dando pausas para meditar, para pensar, para refletir no que eu estou lendo ou também quando eu estou cantando. Outra contribuição, meditação quanto ao conteúdo. Às vezes, a gente lê um salmo, principalmente os salmos mais conhecidos, ou então a gente canta um hino, principalmente os hinos mais conhecidos. A gente não para pensar no conteúdo. A gente não para pensar na mensagem. Então, quem sabe a gente não pode extrair esse significado, uma lição para a nossa vida. A importância da gente meditar no conteúdo do que a gente está lendo ou cantando. Terceira lição, uma reflexão quanto ao momento unindo cântico, oração e palavra de Deus. Olha que enriquecedor para a nossa vida espiritual. A gente lê alguns textos bíblicos, a gente canta alguns hinos. Se a gente puder meditar e refletir no momento que nós estamos vivenciando e associar isso com a palavra de Deus que estamos lendo, que estamos estudando, ou o cântico que nós estamos entoando, a gente pode fazer essa conexão. Cântico, oração, palavra de Deus e experiência. E por último, texto gravado ou permanente. Eu acredito que uma grande lição é que a palavra de Deus deve estar permanentemente em nosso coração, em nossa mente, gravada em nós pelo poder do Espírito Santo. Pastor Marcos, permita, pastor Por Paulo. favor. Aí eu posso, aproveitando um gancho, eu volto para o 1.2. Já para pegar um gancho. Assim a vida deve ser vivida. Isso. Pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. É isso mesmo. Adiantando aqui, 3.2, vamos falar sobre Jedutum e também Masquil. Anotações
editoriais, tanto do Salmo de número 39, quanto dos 62 e os 77, estão relacionadas com Jedutum. Mas também temos outras menções e vamos explicar isso. Nós já mencionamos alguns conteúdos que interagem também como subsídio, mas nós temos pautado grande parte dos nossos pensamentos e conteúdos pelo nosso livro de apoio, que está disponível também para você. Eu gostaria que você se atentasse a esse recado muito especial que fala-nos sobre este livro de apoio. Olá, queridos amigos, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui anunciar a vocês que o nosso primeiro trimestre está encerrando. Neste próximo mês, vamos iniciar uma nova lição. Já estamos disponibilizando todo o conteúdo. Neste novo trimestre, o segundo trimestre de 2020, estudaremos o livro de Salmos. Este que é um dos compêndios bíblicos mais lidos na igreja e mais difíceis de ser interpretado. Neste trimestre, estudaremos as lições de Salmos, que contribuem muito para uma vida de adoração e de oração do cristão. O nosso querido comentarista, pastor Adriel Gonçalves Nascimento, terá o cuidado de explanar todo o conteúdo que nós estamos apresentando a você. Olha que a notícia ainda é muito mais recheada. Estou dizendo para você que nós estamos também em um novo formato para você que tem uma dificuldade de leitura ou você que gosta de ter uma revista um pouco mais expressiva, maior e mais fácil de ser lida também. Eu estou dizendo do novo formato da revista da Escola Bíblica Dominical, a Betel Dominical. Esta que está sendo replicada e já comercializada estará disponível a você, tanto no formato para professor, quanto também o formato para aluno. Olha, se eu fosse você, eu corria para adquirir a sua. Todos os exemplares praticamente já estão vendidos. Garanta o seu também. Nós temos também disponível a você o nosso livro de apoio, escrito pelo nosso querido Bispo Abner Ferreira, que é o diretor de publicações da nossa editora. Olha, tudo isso está sendo subsidiado para que você tenha mais conhecimento, para que você tenha mais aptidão no ensino e também no entendimento das lições de Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Editora Betel, edificando a casa de Deus. Vamos então, pastores, ao 3.2, comentando sobre Jedutum e Masquil, mas antes, a pessoa do Foco da Lição vai fazer uma leitura que se expressa na sua revista. Se você for observar, nós temos também algumas expressões do Foco na Lição. Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música. Junto com Asaf e Emã, seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Através do Foco na Lição, nós podemos ter aqui uma clareza de quem é Jedutum, que era da família dos levitas, alguém habilidoso na música também. Mas vamos compreender um pouco mais as expressões, em especial Jedutum e também Masquil. A nossa lição, ela já apresenta os textos bíblicos onde nós encontramos referências a Jedutum. Considerando o tempo, então eu vou me ater apenas a algumas considerações. E eu gostaria de pontuar aqui. Jedutum era da família dos levitas, como já foi lido aqui, associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Porque eu acredito que é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre isso, considerando que nós vivenciamos um tempo em que é muito comum as pessoas até se apresentarem como levitas. É muito comum no nosso meio hoje alguém se referir. Eu sou levita. Né? Então, por favor, eu sou levita. As pessoas expressam isso corriqueiramente. Então, notemos. Primeiro, o livro das Crônicas.
capítulo 16, versículo 41, que está também aqui citado aqui na nossa lição. Eu vou destacar essa expressão, louvor a Deus. Então, Jedutum está associado a louvor a Deus. Só aí eu acredito que a gente já tem uma lição preciosíssima. A nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. Não há lugar na vida do discípulo de Cristo para a soberba e o autoengrandecimento. Asaf e Emã também se encaixam neste perfil? Também se associam a esse termo. 2. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 42. Eu acho essa expressão interessante que a gente encontra na Bíblia do culto. Instrumentos de música de Deus. Isso nos faz lembrar que não apenas Jedutum pertencia a Deus, mas os instrumentos de música também pertenciam a Deus. Tanto a pessoa como o instrumento eram consagrados a Deus. Nos faz lembrar isso, nos dá essa ideia. Que assim seja também conosco. Terceiro, o texto vai dizer que Davi é quem separou. Então, não apenas Jedutum, mas também Asaf, Emã. O que isso pode nos trazer como lição? A ideia de que não há independência. Jedutum, ele não agia independente, porque foi Davi quem separou. Outra lição preciosa para os dias de hoje. Infelizmente, não são poucas as pessoas que dizem terem recebido de Deus um ministério e que, na verdade, não se submetem a nenhuma liderança local. Uma terceira lição que nós podemos extrair sobre essa reflexão acerca de Jedutum é que o texto vai dizer que Davi separou. Essa expressão Davi separou traz a nossa ideia que não existe independência. Ou seja, Jedutum foi separado como Asaf e Emã por Davi. Qual é a lição que a gente pode extrair disso? Hoje em dia, infelizmente, não são poucas as pessoas que dizem terem recebido um ministério de Deus, mas que não se submetem a nenhuma liderança de uma igreja local. Jedutum nos ajuda a resgatar a importância de que os dons foram dados pelo Senhor, ministérios foram dados pelo Senhor para serem contribuição na edificação da igreja. A importância de nós atuarmos na igreja local. Quarta lição que a gente pode destacar acerca de Jedutum. A profecia em forma poética. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, versículo de número 1. Aí eu destacaria duas ideias. A música como preparação para uma mensagem profética e tocar e cantar sob a influência do Espírito Santo. Eu deixo aqui essas reflexões sobre Jedutum. E, partindo para Masquil. O que quer dizer Masquil? Pode ser salmo de entendimento ou se referir a um salmo didático. Ainda outros comentaristas usam a expressão ensino e eficaz. Deixo aqui para a reflexão de todos. Quem sabe, quando nós encontramos Masquil na Bíblia e meditando nesses significados atribuídos a essa expressão por diversos comentaristas, não seria uma oportunidade de nós associarmos hino e teologia. Olha aí a importância de nós resgatarmos a harpa, o uso da harpa cristã, porque é um verdadeiro manual
de hino e teologia. A teologia pentecostal clássica retratada nos hinos da harpa cristã. E olha que interessante, aí eu vou pedir a ajuda do pastor Prates, se for possível, nós lermos 3 versículos aonde vai ficar muito presente essa ideia de hino e ensino, hino e palavra. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. É importante nós atentarmos para o contexto desse texto. O contexto é quando Davi tinha acabado de levar a arca do Senhor para Jerusalém. Lembremos-nos que a primeira tentativa não deu certo. E não deu certo porque não o fizeram de acordo com a palavra de Deus. Agora que foram bem-sucedidos, Davi vai e entrega um hino, entrega um salmo para ser entoado, para ser cantado no templo. Agora vamos ver o conteúdo desse hino, entre outras coisas. Vamos destacar, versículo 12. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Lembremos-nos dessas expressões, maravilhas, feitos e juízos. Agora o versículo 15. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Notemos que o hino que Davi compôs, ele destacava os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, mas ele também destacou os juízos, que é a palavra de Deus, os mandamentos, os preceitos do Senhor e a aliança de Deus com o seu povo. É uma excelente oportunidade para nós voltarmos a cantar alguns hinos que enfatizam a nova aliança, o novo concerto, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus e a palavra de Deus, a importância da obediência, a importância da verdadeira doutrina que deve nortear a nossa vida. A utilização dos cânticos é excelente para reforçar isso na igreja nesses tempos tão difíceis e trabalhosos. Excelente! Cada um desses aprendizados nos fazem refletir a importância das Sagradas Escrituras e a peculiaridade que cada livro e que cada texto nos traz. Vamos agora ao último ponto desta lição, e eu destaco o 3.3, há uma expressão que grande parte dos pregadores utilizam, que são os cânticos dos degraus, ou degraus. O significado de degraus, de forma literal, é subir, correto? E ainda também temos uma outra expressão que é cântico gradual, ou cântico da peregrinação, que consiste também na tradução de alguns salmos e as suas aplicações de acordo com o evento que ocorreu. O senhor poderia nos dar essa explanação para a gente poder fechar este assunto? Nós vamos encontrar essa expressão no grupo dos Salmos, de 120 a 134. Seria uma explicação mais comum por parte dos comentaristas. Trata-se de hinos que eram entoados enquanto o povo se dirigia para Jerusalém para participar de diferentes festas e celebrações religiosas. Eu gostaria de pontuar aqui rapidamente, e você poderá verificar isso na sua Bíblia com calma. Esse grupo de salmos inicia com o Salmo 120, que é considerado um salmo bem pessoal. Depois o Salmo 121 é expressando a dependência do salmista do socorro divino. Depois o Salmo 122
é o convite para ir à casa do Senhor. O 123 é o salmista lidando com desprezo e zombaria. O 124 é o salmista lidando com os perigos. O que a gente poderia apresentar aqui como lição prática? Enquanto nós estamos na nossa peregrinação nesse mundo, a gente lida, a gente vivencia diferentes momentos da nossa vida. Tem momentos que nós estamos alegres, tem momentos que nós estamos com medo, tem momentos que nós estamos sendo desprezados, alvo de zombaria e perigos. Sejam quais forem os momentos que nós estamos vivenciando, permaneçamos adiante. Somos peregrinos e forasteiros, mas em todo tempo os altos louvores de Deus estejam nos nossos lábios. Esta aula foi incrível e podemos tirar, diante de todos os fatos que nós abordamos e também daquilo que a revista nos traz, grandes lições. Para uma primeira lição foi excelente. Imagine o que vem por aí durante todo esse trimestre. Pastor Manuel Luiz Prates, nós ensinamos que esses significados, né, esses termos aqui muito bem abordados pelo pastor Marcos Santana, parabéns, pastor Marcos Santana, aprendi muito hoje aqui, são abrangentes, mas há constante necessidade de debate sobre o tema, foi o que nós aprendemos aqui. É isso. Vamos então sempre nos aprofundarmos em conhecermos, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo e vamos conhecer através da palavra de Deus. O livro do Salmo é indispensável para todo cristão. É um guia de louvor, é um guia também de adoração e oração do cristão. Ressalto a palavra dita pelo pastor Marcos Santana, que é um guia devocional, tanto de forma individual como na forma coletiva, nós buscamos nos edificarmos por Deus. Mas principalmente neste tempo, nós encontramos subterfúgios, então, no livro de Salmos, para vencermos todas essas superficialidades doutrinárias do tempo presente. Te agradeço por permitir que a editora Betel, através dos nossos líderes, estivesse entrando na sua casa e na companhia do pastor Manuel Luiz Prates e pastor Marcos Santana. Considerações finais? Estou extremamente feliz, motivado e desejoso que chegue logo o próximo domingo para mais uma aula. Que a lição desse trimestre nos motive e nos desperte a orarmos com as Escrituras, a louvarmos com as Escrituras. Em nome da nossa diretoria, em nome dos nossos bispos, em nome de toda a Igreja de Cristo que nos assiste, professores, alunos, muito obrigado, gente, pelo privilégio de estarmos, neste instante, entrando no seu lar. Só poderíamos concluir esta lição da melhor forma, que é orando ao Senhor Deus. Senhor. Então, portanto, onde você estiver, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa belíssima aula, permitindo, Senhor, para iniciarmos esse trimestre, Senhor, aqui estudando essa lição tão preciosa. Nós agradecemos por estas vidas que nos assistiram, acompanhou o Senhor conosco esta ministração. Que esta palavra, como diz o nosso bispo, Senhor, sempre na sua fala, que o Senhor possa aplicar essa palavra em cada coração, para que nós possamos crescer cada domingo, através do estudo sistemático da palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. Que a gente possa, Senhor, ir se amadurecendo, fortalecendo, aumentando, Senhor, o nosso conhecimento, para que a gente possa estar vacinado contra qualquer intempérie, Senhor, desta vida, e que a gente possa estar firme, aguardando o teu regresso, que em breve acontecerá. Assim oramos e assim agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça convosco. Editora Betel, edificando a casa de Deus. Amém. Amém.